Você acha sua voz feia, mas quer continuar cantando no louvor. Se esse é o seu caso, esse vídeo foi feito para você. Olá, meu nome é Davi Alfer, eu ajudo cantores e ministros de louvor a utilizarem suas vozes com a máxima viabilidade vocal. Se você tem interesse nesse assunto, eu estou sempre colocando conteúdos muito importantes aqui sobre esse tema. Então, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações. Vamos lá, vamos falar um pouco sobre a nossa voz, o quanto a nossa voz pode ser bonita ou feia. Sabia que achar a própria voz feia é normal? É uma coisa totalmente fisiológica, aliás. Por quê? Porque a nossa voz é algo que nós ouvimos desde sempre, desde que nascemos, nós escutamos a nossa voz, a máxima audição da nossa voz acontece de forma interna. Nós ouvimos a nossa voz a partir do próprio aparelho auditivo, sem ter a interferência total ainda dos fatores externos. E quando a gente começa a cantar, começa a utilizar microfones ali, a gente começa a ouvir uma nova pessoa, a gente está ouvindo uma outra pessoa. E quando a gente se dá conta, essa outra pessoa é a gente mesmo. Meu Deus, como é estranho, né? Como é esquisito às vezes a gente reparar que a nossa voz é daquele jeito. Como que as pessoas nunca foram claras comigo, nunca me falaram que a minha voz é esse horror aí que está soando. Mas, na verdade, não é que é um horror, é que nós estamos estranhando muito e é normal devido a esse fator. Quando a gente está começando ali nessa execução da música, do louvor, começa a utilizar o microfone e a gente ouve a voz da gente sob influência do som do microfone, sob a influência do equalizador da mesa de som, sob a influência dos alto-falantes. Então aquilo ali gera para a gente uma estranheza muito grande. E, na verdade, o que acontece? A voz, ela é fisiológica no tempo todo, né? Ela é desde o tempo que nós estamos emitindo até também o momento que nós estamos ouvindo. Então, quando existe essa interferência externa, nós então estranhamos bastante e é bem normal. Para fazer esse vídeo aqui, eu até fiz uma pesquisa para saber se existia uma forma assim cirúrgica, inclusive, que pudesse mudar a voz, porque às vezes a pessoa tem um incômodo muito grande com a própria voz e ela pensa até na possibilidade de fazer alguma intervenção para fazer a alteração da sua própria voz. Eu descobri que existem duas cirurgias que é possível a pessoa fazer para alterar a própria voz. Né? Vou até ler aqui para eu não engasgar na hora de falar, que é a glotoplastia, que faz com que pessoas que têm vozes muito graves possam ter a voz mais aguda. E também a tireoplastia tipo 3, que faz com que a voz que é muito aguda se torne mais grave. Mas a única coisa que eu percebi que essas cirurgias fazem é mudar a extensão, a altura da voz da pessoa. Se a pessoa tem a voz mais aguda ou se a pessoa tem a voz mais grave. Mas isso não vai mudar em si o timbre da voz, né? A qualidade da voz. Eu nem sei se a pessoa que se submete a um tipo de cirurgia desse, se a pessoa continua conseguindo cantar. Eu nem sei te falar essa questão. Pode ser que sim, também pode ser que não. E uma coisa que a gente tem que pensar é que mudar de uma voz muito aguda para uma voz um pouco mais grave e ao contrário também, não vai fazer com que você, por exemplo, tenha a razão de saber que a sua voz é uma voz feia, né? Como eu disse, isso é uma situação que às vezes a gente acha. Só a gente acha a voz da gente feia, só a gente acha a voz estranha, né? Devido a isso que eu estou falando. Mas existe a cirurgia, se você quiser arriscar, né? Você poderia procurar aí um otorrino e buscar saber essa questão. Mas eu acho que o que está acontecendo com você é realmente essa questão de estranheza da sua voz. Então, eu vou te dar aqui
duas condições que são mais fáceis, duas dicas, duas atitudes que você pode tomar, que são coisas muito mais práticas, muito mais fáceis, mais simples, que não vão ter consequências irreversíveis, que é o caso da cirurgia, por exemplo, né? Elas não têm reversão. Fez, aconteceu e é aquilo ali, não tem como voltar atrás. Eu vou te dar duas dicas sobre como você resolver essa questão de estar achando a sua voz feia. A primeira dica é: o costume é que causa essa estranheza. Então, você acostumar a ouvir a sua voz com influência externa, acostumar a sua voz vindo de fora, ouvir você mesmo vindo de uma outra fonte, né? Isso vai fazer com que você consiga estabelecer parâmetros para a sua tomada de decisão, de ver e de saber se realmente sua voz é bonita ou feia. O que você deveria fazer? O que eu te sugiro? Eu sugiro você passar a gravar a própria voz. Passe a gravar a sua própria voz e ouvi-la várias vezes, repetidas vezes. Né? Você grava as suas falas, você grava seu canto, né? Você grava aí várias situações diferentes e põe a sua voz para tocar até que o seu cérebro acostume com a sua tonalidade, acostume com o seu timbre, acostume com a sua forma de utilizar a sua voz. Isso é muito viável, é muito importante você utilizar esse passo aí. Agora, nós temos também, na segunda dica, uma coisa que é muito importante, que também vem ao encontro de uma solução. É uma solução um tanto quanto mais demorada, mas é uma solução e que vai trazer para você, na verdade, vários outros benefícios, que é: melhore o seu cantar. Você precisa melhorar sua forma de cantar. Porque muitas vezes não é uma questão da voz ser feia. Pessoas que têm vozes lindas, né, e que cantam mal. Pessoas que têm vozes relativamente feias, mas que cantam relativamente bem. E isso é muito importante. Melhorar o seu cantar, melhorar sua técnica, melhorar o seu canto, isso vai fazer com que você se torne uma pessoa mais confiante para estar no louvor. Né? Vai te fazer ser uma pessoa mais confiante para estar executando aquilo que o Senhor te chamou para fazer, que é cantar, né, com a congregação. Então, assim, não perca o fio da meada. Não perca o fio da meada só: a minha voz é feia, é feia. Mas às vezes não é que você tem a voz feia. Às vezes você está cantando desafinado. Né? Às vezes você está cantando com as técnicas erradas. Às vezes ninguém nunca te falou, nunca te ensinou, nunca te explicou como utilizar a sua voz de uma maneira musical, a máxima viabilidade vocal. Qual é o máximo que você consegue tornar a sua voz viável para poder cantar de fato com um conjunto musical, né? numa banda, né? Num contexto musical? Porque não adianta só falar que minha voz é feia, mas se eu não sei as técnicas que eu preciso saber para cantar, né? Se eu não sei nada a respeito de tonalidade, não sei nada a respeito de escala, não sei nada a respeito de harmonia vocal, não sei nada a respeito de melodia, de pausa, de respiração. Quer dizer, se você não sabe dessas coisas, você também não consegue fazer uma avaliação correta a respeito da sua voz. Aliás, se você tem interesse e gostaria de saber de uma forma rápida como você pode melhorar o seu canto, né? Se você quiser, esse QR Code, né, que está aqui na tela, ele te leva para a página dos meus cursos. E eu tenho um curso de técnica vocal e canto para o louvor, que você pode aprender tudo isso que eu falei aqui agora em um curso simplificado para você. E se você também tiver interesse e quiser que eu te acompanhe, você pode fazer parte da minha mentoria de acompanhamento em grupo. Eu tenho uma mentoria onde eu acompanho as pessoas de forma vocal, onde eu avalio a voz da pessoa,
onde eu avalio onde ela está errando e onde ela poderia melhorar primeiro. A gente sempre precisa melhorar, mas eu tenho essa mentoria, esse acompanhamento onde você pode fazer parte. Se você tiver interesse, o link do meu WhatsApp vai estar na descrição e também o link da página dos meus cursos também vai estar na descrição. Você pode me procurar, que vai ser um prazer te atender. Mais uma vez, se isso serviu para você, compartilha com outras pessoas também que estão passando pelo mesmo tipo de situação e se inscreva no canal, ative o sininho para receber as novas notificações e eu conto com a sua participação aqui com a gente. Valeu!